incapaz? Acredito que vocês estão tendo direito civil 1 com o professor Stanley, e vocês já estudaram, né, as teorias das incapacidades. Tem a incapacidade relativa, a incapacidade absoluta. O incapaz é aquele sujeito que ele não pode exercer por si só os seus interesses, né? Ele precisa de alguém que o represente. Enfim, essas causas ajuizadas contra, né, impasse, ajuizadas onde o incapaz ele é o réu, deverão ser manejadas na onde? No foro de domicílio de seu representante legal. No caso aqui pode ser um curador, que é o representante legal, ou seus genitores, se ele, né, enfim, é incapaz de forma absoluta até os 16 anos. Então, percebam vocês que aqui eu estou trazendo para vocês uma regrinha de competência territorial. Para onde que é que eu vou ajuizar essa demanda? Lá para onde é o domicílio do representante deste incapaz. Aqui, o artigo 50 do CPC que nos traz essa determinação. Caso contrário, então, o juízo de outra comarca que não seja o domicílio do incapaz será incompetente para apreciar a demanda. Imaginem vocês que que vai ajuizar numa outra comarca da onde está localizado o domicílio desse incapaz. Então, esse juízo vai ser incompetente, certo? Então, qual a observação que eu até consegui aqui no material para a gente poder lembrar? Essa não é uma característica inerente à pessoa do juiz, mas sim do órgão julgador. O órgão julgador não pode apreciar diferente aí das restrições aplicadas à pessoa do juiz, à individualidade do juiz. Então, qual é a diferença que eu já falei para vocês? Juízo, destaque isso aí, decorre da distribuição de competência estabelecida em lei, aonde a lei fala que eu tenho que distribuir o meu pedido inicial. E nessa aula de hoje a gente vai falar de petição inicial. Aonde a lei fala que eu tenho o órgão competente para apreciar aquela demanda. Então, ela está ligada ao poder que o Estado concedeu para aquele órgão. Aquele órgão, ele tem somente até o limite aonde o Estado conferiu de poder para ele. O que passar daquilo, ele é incompetente. E o juiz é uma referência direta à pessoa de quem está exercendo o cargo. O juiz João, o juiz Francisco, o juiz Benedito, eu costumo me referir aqui, então, à pessoa do juiz. E quando eu falo de pessoa do juiz, quais são as vedações em relação à pessoa do juiz? Só para a gente poder relembrar aqui, né? É justamente aqui, ó, dos artigos 144 e 145, que são as regras de impedimento e suspeição. Eu vou ler rapidinho aqui para vocês, tá? Só para a gente poder entender a diferença entre juízo e juiz. Tá aqui, ó, as regrinhas, né, de impedimento e suspeição. As regras de impedimento são de ordem objetiva. As regras de suspeição são de ordens subjetivas. Olha aqui, ó, subjetiva, suspeição, sujeito. Está ligado mais a foro íntimo, né, ao sentimento. Quando que o juiz é impedido? Eu não vou ler todas as hipóteses, mas olha só, gente, os impedimentos são regras, são muito claras e são muito bem factíveis dentro do processo judicial, tá? Então, eu tenho aqui há impedimento do juiz sendo-lhe vedado exercer suas funções no processo, inciso 1, quando ele interveio como mandatário. O que é o mandatário? Né? Aquele que fez a representação processual, no caso da capacidade postulatória, né? Ele foi advogado, funcionou como Ministério Público, prestou depoimento como testemunha, ou seja, de alguma forma ele participou daquele processo já. E agora ele é o juiz, ele não pode apreciar. Aquele que conheceu em outro grau de jurisdição, tendo proferido decisão. Quando ele for defensor público, quando o defensor público, o Ministério Público for o quê? Seu cônjuge, companheiro ou qualquer parente consanguíneo ou afim na linha reta ou colateral do terceiro grau. Parente, né? Se o defensor público, advogado ou membro do MP for seu parente, ele não pode atuar. Ele está impedido.
impedido. Quando for sócio, membro de direção da administração da pessoa jurídica parte no processo. Gente, aqui é exatamente aquela possibilidade onde o juiz, muito embora ele seja um servidor público, ele pode ter participação societária, ele pode ter participação em alguma atividade empresária. O que ele não pode é administrar essa atividade empresária. Então, vamos observar aqui, se o juiz, ele é, por exemplo, um acionista daquela sociedade anônima, ele, se for pegar e decidir o processo daquela sociedade anônima, ele está impedido. Ele não pode, porque vai ter conflito de interesses aí, né? Quando for herdeiro, né, de uma das partes e por aí vai, tá? Aqui eu tenho no artigo 145 as regras de suspeição, que são regras muito mais subjetivas, né? Olha só, gente, o que fala no artigo 145 do CPC? Inciso 1, amigo íntimo e inimigo de qualquer das partes dos advogados. Ora, como que eu faço para provar que o juiz é amigo íntimo ou inimigo de qualquer das partes? Percebam vocês que é uma prova um pouco mais complicada. Não é impossível, tá? Logicamente que o juiz já deveria, por certo, né, já de pronto, falar o quê? Que ele é suspeito, que ele não poderia apreciar aquele processo. Mas nós sabemos que existem alguns magistrados que não se importam muito com essa temática. E, enfim, e aí quem que deve requerer, né, a suspeição do juiz? É a parte que se sente lesada em tendo conhecimento e tendo provas desse fato, desse elemento. Inciso 2. Aquele que receber presente de pessoas que tiver interesse na causa, qualquer das partes que for sofredora ou devedora, ou devedor do seu cônjuge, ou do seu companheiro, ou dos seus parentes até o terceiro grau, interessado no julgamento do processo em favor de qualquer das partes. Gente, olha só isso aqui, né? Quando o juiz tem interesse no julgamento do processo em favor de qualquer das partes, isso aqui fere a inércia, né, que a gente já falou, a inércia da jurisdição, e além deste princípio, fere também a imparcialidade, né, aqui quebra a imparcialidade. Isso aqui são regras que quebram a imparcialidade, sejam regras de impedimento e suspeição, quebram a imparcialidade da pessoa do juiz, certo? Então, obviamente, o que eu estou falando para vocês são regras aplicáveis ao juiz, à pessoa do juiz. Tá, professora? E as regras, então, aplicáveis à competência? Vou aqui, ó, ler com vocês o artigo 50, por exemplo, ó, que nós já lemos anteriormente. A ação em que o incapaz for réu, olha aí, ó, por impasse do réu, né? Será proposta na onde? Ah, estou na dúvida. Qual juízo eu vou propor a ação? É lá no foro de domicílio do seu representante ou do seu assistente. Queridos, aqui nós temos, então, as regras de competência. Olha só. Título 3 do CPC 15, Código de Processo Civil 2015, fala aqui da competência, né? Obviamente, que aqui nós temos várias regras que nós vamos estudar hoje ainda. Então, vou pedir aqui para vocês, né, vamos ficar aqui de stand-by, CPC 15, e vamos voltar aqui às anotações prévias da minha aula. Então, quando eu digo para vocês, aquele juiz está impedido, eu não estou falando, então, de regra de competência. Professor, o que acontece quando tem um impedimento ou suspeição do juiz, da pessoa do juiz? Esse processo, então, vai sair daquela comarca, vai sair daquela competência? Não, é um grande erro, esse raciocínio. Quando eu digo que aquele juiz, ele é impedido ou ele é suspeito, no caso aqui, a pessoa do juiz, esse processo, ele vai continuar tramitando naquela comarca, ele vai continuar tramitando naquele juízo, só que vai ser um outro juiz que vai praticar os atos decisórios. Vou dar um exemplo prático para vocês. Teve um período da minha vida que eu morei no interior. Não sei se tem algum aluno aí que é do interior, ou já morou, enfim, interiorzão nosso aí do Mato Grosso. Morei numa comarca com o nome de Campinápolis, não sei se já compartilhei isso com vocês. Nessa comarca, ela é uma comarca de vara única, tá? Gente, quem não sabe, Campinápolis é uma cidade daqui do nosso estado de Mato Grosso, que fica próximo de Nova Chavantina. Lá só tem um fórum com um juiz. Ou seja, lá só tem um juízo e um juiz, certo? Então, imagine vocês, se alguém da cidade, que é uma cidade pequena, tem alguma inimizade ou amizade íntima com esse juiz,
E o seu processo precisa obrigatoriamente ir para lá. Você vai fazer o quê? Você vai distribuir lá em Nova Chavantina? Não, porque o juízo competente é a comarca de Campinápolis. Porém, aqui eu tenho uma regra de impedimento, na verdade vai ser suspensão, né? Porque amizade íntima é suspensão. O que o juiz vai fazer então? Se ele não se declarar por suspeito, você, parte, pode entrar com uma petiçãozinha informando que ele é suspeito porque tem amizade íntima com a parte contrária, e aí o juiz ele vai ter um prazo para se manifestar, e depois desse prazo, se ele não concordar, vai lá para o tribunal decidir. Por lá na frente, voltei. Só para dizer para vocês que esse processo, mesmo não sendo o juiz fulano de tal, que é o juizado da comarca de Campinápolis, não vai apreciar o processo, gente, o que vai acontecer nessa hipótese? Ele vai continuar tramitando no juízo da comarca de Campinápolis, mas vai ser chamado juiz substituto para poder praticar os atos decisórios. Neste caso, porque nós estamos falando aqui no meu exemplo de uma vara única, o que vai acontecer? Vai ser repassado, então, os atos decisórios para o juiz mais perto, que é o juiz da comarca de Novo São Joaquim. É uma comarcazinha que fica bem pertinho de Campinápolis, que é aquela região ali, né? Então, vai ser aquele bate-volta, né? Hoje, como é processo judicial eletrônico, ficou um pouco mais prático, mas imagine vocês, gente, a realidade do processo judicial eletrônico é bem recente. Então, ficava um pouco mais moroso, né? Mais complicado, né? Bem mais complicado. Agora, eu tenho vedações inerentes ao órgão, que não se confunde com as vedações inerentes à pessoa do juiz. Certo, gente? Diga. Desculpa, esse material está lá na aula 10, certo? Sim, lá no momento da aula. Esse slide 27 está diferente do slide 27 lá do material. Eu já sei o que aconteceu. Eu fiz algumas alterações no material depois que eu postei. Então, eu peço que depois, na aula, eu postar esse com esse slide, porque são poucos slides que eu acrescentei, Jaqueline. Obrigada por me lembrar. Eu já vou anotar aqui também. Nada. É que assim, gente, o que acontece? Eu já tenho todos os slides prontos, então eu vou disponibilizando conforme as aulas estão ministrando, mas às vezes acaba que eu esqueço uma coisa e falo, vou acrescentar isso daí, né, também. Mas eu vou acrescentar, eu vou alterar o material que foi disponibilizado para vocês. Deixa eu anotar aqui, senão eu acabo esquecendo. Alterar o material da aula. Foram poucos slides que eu acrescentei só para facilitar aqui a nossa aula. Bom, gente, continuando aqui então, eu tenho essas vedações inerentes ao órgão, que no caso, né, nós vamos falar aqui então. A incompetência do juízo, então, nada mais é que o órgão jurisdicional para o qual foi direcionada determinada ação não ser o eleito pelas regras de competência para resolver aquele litígio. Mais uma vez, eu repetir, incompetência não se confunde com impedimento. O vício de competência ocorre quando? Quando distribuo a ação, que hoje nós vamos falar sobre ação e petição inicial. Quando eu pego a minha petição inicial, vou lá no fórum, hoje é tudo eletrônico, a grande maioria, né? E eu faço eu faço uma distribuição para aquele juízo, que não é o competente. Então, quando eu faço a distribuição da minha ação, eu já posso averiguar e já incide, muitas vezes, as regras de incompetência. O impedimento diz respeito à vedação de atuação do magistrado em virtude das suas características pessoais. Ou seja, é a pessoa do juiz que vai impossibilitar a ele de atuar. Gente, isso é muito normal de acontecer. A gente pensa que o juiz ele é um ser extraterrestre, que ele não pode ter amizade com ninguém. Então, infelizmente, isso acontece. O juiz tem vida social, o juiz ele sai, às vezes, para passear, né? Que é normal, tem família, tem o seu ciclo de convivência, e acaba que, às vezes, cai um processo lá na vara dele e é amigo pessoal. Então, ele está impedido. Incompetência
diz respeito à impossibilidade daquele órgão conhecer e julgar aquele conflito, como eu já falei para vocês, vez que as regras de competências não foram observadas quando? Na distribuição. Quando que eu observo as regras de impedimento? Quando o juiz pega o processo. Porque, gente, deixa eu falar uma coisa para vocês, tá? De uma forma bem tranquila, eu quero ensinar isso para vocês. O juízo, ele é um órgão imutável. A não ser que venha uma lei e mude o juízo, mude aquele órgão. Mas até então, ele é imutável. O juiz, ele muda. O juiz, de tempos em tempos, ele vai mudando a sua área de atuação. O juiz, ele pode, por exemplo, sair de uma primeira vara de família e ir lá para uma primeira vara civil. O juiz, ele pode, principalmente os juízes estaduais, né? Ele pode sair de uma vara civil e atuar numa criminal, atuar numa vara especializada de direito empresarial, que a gente fala que é recuperação judicial e falência. Então, a pessoa do juiz é sempre, né, vamos falar assim, mutante. Ele pode atuar em várias matérias e vai depender do juiz onde ele está inserido. Agora, o juiz é um órgão imutável. Então, por que eu falo que a regra, o vício de competência, melhor dizendo, ele vai se aplicar quando eu já distribuo? Porque aqui, para mim, é indiferente quem é o juiz que vai estar lá na vara sendo responsável. O que vai atrair a competência é o fato de eu ter distribuído para o juízo errado. Independente do juiz que esteja lá ou não. Eu tenho ainda aqui os critérios para fixação de competência e aqui eu quero dizer para vocês, vocês vão levar esses critérios para o resto da vida, tá? Grava isso no seu coração, faz um destaque bem grande, aproveita que a gente está ficando mais tempo em casa, já coloca na geladeira. Quando eu falo assim é porque vai cair na nossa prova e vai cair nas nossas atividades. Eu tenho aqui alguns critérios para fixar a competência. O primeiro é a competência territorial. Gente, o que é competência territorial? Como o nome já sugere, aqui está relacionado ao território, aos limites geográficos. Aqui vai determinar qual será o foro, no caso que for a mesma coisa que juízo competente para dirimir determinado conflito de interesses. Ou seja, em qual local deverá ser proposta determinada ação. Eu não vou abrir o CPC 15 agora, mas aqui eu tenho um exemplo. Artigo 53, inciso 5 do CPC, do Código de Processo Civil. Foro do domicílio do autor ou do local do fato para ação de realização decorrente de acidente de veículo. Então, vocês podem ver claramente que no CPC 15, no artigo 53, inciso 5, fixou para onde vai, para qual juiz territorialmente competente vai a ação que versar sobre acidente de veículos. E olha que é um domicílio, uma competência, desculpem, alternativa. Eu posso ir para for o domicílio do autor, caso se você que é o lesado, né, desse acidente de trânsito, o seu carro que bateu, o seu carro que deu quase PT, não é o seu, vou brincar, vou mudar o exemplo, né, seu vizinho, ou no local do fato. O fato aconteceu lá em Jussiara, mas foi o meu veículo que foi prejudicado. E eu moro em Cuiabá. Para onde que eu vou? Então faz. Um ou outro. Aqui, a legislação me deu a possibilidade de escolher. Ou eu vou para a comarca de Cuiabá ou para a comarca de Jussiara. Quem vai escolher? Eu, parte autora. Eu que vou escolher. Certo? Esse é um exemplo de competência territorial. Competência funcional. A competência funcional, ela vai ser determinada a partir do objeto do próprio juízo, da hierarquia e das distintas fases do procedimento. Gente, funcional de função. A função. Aqui, então, qual que é o pressuposto? A regra é a distribuição de ações perante juízes de primeiro grau. A gente já vai começar a estudar, acho que hoje não vai dar tempo, mas na próxima aula a gente já vai adentrar nessa ideia do primeiro grau, segundo grau e o grau superior, que é o STJ-STF. Qual que é a regra? Professora, bateram no meu carro, o que eu vou fazer? Você já vai lá no Tribunal de Justiça de Evacuação? Não, a regra é que é o juiz de primeiro grau, que a gente fala juiz de piso.
O juiz monocrático. O que é mono? Que é único, né? Um só. Monocrático. Mas, como tudo tem exceção no direito, eu tenho algumas ações que vão ser ajuizadas perante onde, gente? Perante o tribunal. Inclusive, né, uma das minhas perguntinhas de princípio, eu até colocava, né, essa questão, na verdade não foi de princípio, foi do direito material e direito processual. Quando é uma ação em face do governador de estado, por exemplo, melhor dizendo, não colocar prefeito, quando é uma ação em face do prefeito, o que é a competência originária? Tribunal de Justiça, que é o órgão superior, né? A Constituição Federal prevê que a competência originária de quem, gente? Do Supremo Tribunal Federal julgar uma ADI, que é uma ação direta de inconstitucionalidade. Inclusive, né, esse tempo de política a gente escuta de tudo. O presidente da República até falou sobre isso, né? Se achar que é inconstitucional, entra com as suas ações competentes no STF. É isso aqui. Julgar uma ação direta de inconstitucionalidade. O que você... Peraí, gente, só beber uma água. O que significa dizer aqui a ação direta, né, de inconstitucionalidade? Nada mais é do que essa situação aonde eu estou alegando que uma lei infraconstitucional ela é inconstitucional. Ai, professora, eu vou servir então lá no Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso. Não. Aqui é matéria, ó, constitucional. E quem é o guardião da Constituição Federal? Nós vamos aprender isso na próxima aula. O guardião da Constituição Federal por excelência é o STF, Supremo Tribunal Federal. Competência funcional. Alguns sujeitos, como eu disse para vocês, vai processar e vocês já ouviram com certeza na mídia, né, gente, também, aí a mídia fala muita coisa, mas vocês também já devem ter ouvido que quando vai processar o inquérito para apurar qualquer conduta praticada pelo presidente da República, quem tem que autorizar mesmo? STF. Então, nós temos aí essas competências funcionais que são delimitadas pela lei. Eu tenho também critérios objetivos de fixação da competência. Eu tenho 3, tá, gente? 3 critérios objetivos de fixação da competência. O primeiro é com base no valor, o segundo é com base na matéria, o terceiro é em razão da pessoa, tá? Vamos ver cada um deles. Com base no valor da causa, eu tenho um exemplo, que é a Lei 9.099 de 95, que é a Lei dos Juizados Especiais. Eu tenho quase certeza que aqui todo mundo já ouviu falar de juizados especiais, ou a antiga nomenclatura, que é o juizado de pequenas causas, né? Que hoje é uma nomenclatura que não é mais utilizada. Hoje nós falamos juizados especiais cíveis e juizados especiais criminais. Esses juizados, gente, eles têm um limite. Qual que é o limite? É o valor. O que limita a competência, então, de um juízo especial, né? Ou melhor dizendo, de um juizado especial? É o valor da causa que não pode exceder 40 salários mínimos. Professora, mas eu não quero pagar custa judicial, porque os juizados especiais, você não paga custa, tá, gente? Por isso que é uma estratégia muito interessante aí, dependendo do conflito que você quer resolver. Então, eu tenho essa competência que vai fixar com base no valor. Passou o valor de 40 salários mínimos? Filho, não dá. Você vai ter que ir lá para a justiça comum. Não pode ajuizar sua demanda aqui no juizado especial. Em relação à matéria, quando eu falo em relação à matéria, gente, eu falo em relação ao direito material controvertido, tá? Vou colocar aqui, direito material controvertido, que é a matéria. Aqui eu tenho alguns exemplos. A Justiça do Trabalho, ela é competente para processar e julgar ações decorrentes de relação de trabalho. Artigo 114, inciso 2 da Constituição Federal. Eu tenho outros exemplos. Ações que versem sobre família. Aqui na comarca de Cuiabá, nós temos essa divisão por matérias. Por ser uma comarca de capital, nós conseguimos atribuir uma divisão, diferente de uma vara única, que acaba tendo todas as matérias concentradas num único juiz,
matérias de competência estadual, obviamente. Então, aqui, por exemplo, se eu tenho uma comarca, igual a comarca de Cuiabá, eu tenho as varas de família, então todos os assuntos sobre direito de família vai lá para a vara de família. Eu tenho aqui também na comarca de Cuiabá, nós temos uma vara que é especializada em recuperação judicial e falência de empresas. Deu algum problema ali na empresa, ela está entrando com pedido de recuperação judicial, ela vai para uma vara civil? Não. Ela vai para a vara especializada de recuperação judicial e falência. Hoje também nós temos as varas de fazenda pública, também matéria, é um direito controvertido. Então, se eu vou ajuizar uma demanda em face de um órgão público, por exemplo, eu estou querendo um leito de UTI, eu estou querendo uma nulidade de uma multa administrativa, estou querendo discutir um tributo que está me sendo cobrado, exigido, então eu vou lá para aquela vara especializada de fazenda pública. Em razão da pessoa, tem o artigo 109, inciso 1 da Constituição, que me traz um exemplo. Competência da Justiça Federal, tá? Essa sigla aqui é isso, Justiça Federal, causa em que a União, entidade autárquica ou empresa pública federal forem interessadas nas condições de autoras réis. É o exemplo que eu iniciei, né, a minha aula de competência. Eu vou entrar com uma ação contra o Instituto Federal do Estado de Mato Grosso. Em razão dessa pessoa, então, eu vou ter que ir lá para a Justiça Federal, certo? Vou entrar com uma ação contra a Unemate, Universidade do Estado de Mato Grosso. Para onde que eu vou? Justiça Estadual. Então, eu preciso me atentar a esses detalhes, que é em razão do sujeito, né, da pessoa em quem eu vou manejar a ação, vai ser réu, ou se ela é a própria parte autora, também ela precisa se atentar. Então, uma vez distribuída a ação, como eu já antecipei para vocês, a competência será estabilizada, gente. A partir do momento que eu faço a distribuição da ação, ocorre, então, a estabilização da competência, o que significa dizer que aquele juízo será competente para processar e julgar a demanda. É como se eu estabilizasse. Até a criação fica naquela dúvida, por onde que eu vou, para qual órgão eu vou. Distribuir, órgão competente, estabilizou, fixou, então, aí, a competência. A competência, ela pode ser ainda classificada, esse slide eu não me lembro se está no material que eu disponibilizei, salvo engano eu acrescentei depois também. Bom, enfim, mas de qualquer forma eu vou atualizar lá, tá, gente? A competência pode ser classificada em absoluto ou relativo. Então, fora essas situações que eu falei para vocês, territorial, certo? Falei também da competência material, falei da competência objetiva, que é fixada com base no valor da causa, com base na matéria e com base na pessoa, em razão da pessoa. Eu tenho também uma classificação, que é a absoluta e a relativa. Vamos ver aqui o porquê estudar isso. A absoluta é a hipótese em que o ordenamento jurídico não, destaca isso aqui, ó, não admite alteração das regras de competência fixadas em lei, certo? Vou até colocar aqui em vermelho. Não admite alteração das regras de competência fixadas em lei. Eventual desrespeito a tais regras pode ser alegado a qualquer tempo ou em grau de jurisdição, podendo ser declarada até de ofício pelo juiz. O juiz pode falar, o juiz ali, hora de decidir, ele vai falar, este juízo é incompetente. Manda para o juiz competente. Então, isso aqui é um vício insanável, que gera nulidade absoluta no processo. Artigo 64, parágrafo 1º, se você tiver com o seu vademecum aí, você vai abrir lá, diz o seguinte: a incompetência absoluta ou relativa será alegada como questão preliminar de contestação. Parágrafo 1º, a incompetência absoluta pode ser alegada em qualquer tempo e grau de jurisdição, deve ser declarada de ofício. Gente, a incompetência absoluta, ela é tão grave, mas tão grave, que até se o processo estiver lá no STJ, pode ser declarada incompetência. Olha como é grave a incompetência absoluta, tá?
relativa. A relativa, por sua vez, um eventual vício não pode ser conhecido de ofício pelo juiz. Então, o juiz ele vai decidir, vai despachar, e ele mesmo não vai se alegar ali incompetente. Se a parte interessada, que no caso geralmente é o réu, né, não arguir um vício em sede de preliminar de contestação, a matéria vai precluir. A matéria vai ter preclusão, ou seja, no primeiro momento onde eu me manifesto no processo, que é na minha contestação, se eu não já alegar incompetência relativa, ó, terceiro nome, relativa, ela vai então se estabilizar. E aquele juiz que era relativamente incompetente, ele vai se tornar competente. Então, vai ocorrer aqui, no caso, a denominada prorrogação de competência, como diz o artigo 65. Prorrogar-se-á a competência relativa se o réu não alegar a incompetência em preliminar de contestação. Certo, gente? Então, fica aí para a gente, né, entender essas espécies esses critérios de fixação de competência, tá? Eu tenho algumas exceções ainda das regras de fixação de competência. O artigo 43 do CPC diz que determina essa competência no momento do registro, como eu já falei, né, já antecipei, mas estou lendo o artigo na lei para vocês saberem que tem previsão legal, ou da distribuição de petição inicial, sendo irrelevantes as modificações do estado de fato ou de direito ocorridas posteriormente, salvo quando suprimirem órgão judiciário ou alterarem a competência absoluta. Alguém tem alguma dúvida? Por enquanto, não. Quando fazer competência. Agora eu estou. Existe alguma hierarquia na escolha de competência, naqueles critérios de valor de causa, de pessoa e matéria, né? Então, na verdade, o que acontece, Jaqueline? No que tange ao valor da causa, o meu maior exemplo é o juizado. Porque o juizado, ele muitas vezes até uma matéria que pode ser apreciada por um juiz de direito, que é o juiz comum ou juiz singular, ele pode apreciar só se chegar até o valor. Então, não tem uma hierarquia. Não significa dizer que o juiz lá do juizado, ele é hierarquicamente inferior ao juiz, que é o juizado dos foros cíveis, né? Ou os juízes dos fóruns ali, que a gente pode afirmar. No que se refere à pessoa, no caso ali, né, que vai depender da pessoa, do sujeito, o que eu posso afirmar para você? Que aí sim nós temos uma determinada hierarquia que deve ser observada. Por exemplo, se eu vou manejar uma ação em face do prefeito municipal, é algum ato que ele está praticando criminoso, o Ministério Público oferecer uma denúncia. Quem é o competente? Tribunal de Justiça. Se for em face do governador, quem é o competente? STJ. E por aí vai a escadinha, entendeu? Igual, por exemplo, no caso do presidente da República, STF. Então, aí sim tem uma determinada hierarquia. E em relação à matéria, também não tem uma hierarquia, porque aqui é bem objetivo. Qual é o tema do processo? Então, é meio como se fosse assim, desculpa a expressão que eu vou usar, uma organização administrativa. Né? Vamos ter os juízes que vão analisar essa matéria X, o outro a matéria do direito de família, outra matéria criminal, o outro é o juiz que vai analisar a matéria relativa a direito público, o outro é o juiz que vai analisar a matéria relativa a direito empresarial, e por aí vai. Nós não temos uma hierarquia aqui. Então, eu poderia afirmar para vocês, né, e aí já aproveito, pego o gancho, que o que teríamos hierarquia aqui seria o caso do juiz da competência fixada em razão da pessoa. Aí vai determinar, quem que vai determinar a hierarquia? É a pessoa envolvida no processo. Consegui explicar para você, Jaqueline? Ficou alguma dúvida ainda? Não, professor, mas agora olhando, é mais claro também. É que eu imaginei que poderia ter conflito, por exemplo, um processo avaliado pelo valor da causa e em razão da pessoa. Aí ele ia para qual competência? Mas, no caso, vamos supor que seja um processo contra uma entidade autárquica.
e o valor da causa é pequeno, mas ele acaba indo em razão da pessoa, isso, né? É isso mesmo. Bom raciocínio. Ok, obrigada. Por nada. No caso, eu vou só pegar um gancho do que você falou. Você me deu um exemplo de uma entidade autárquica. No caso, seria para um juizado federal, né? Se é uma autarquia federal, e se é uma autarquia estadual, é a justiça estadual. E dependendo do valor da causa, Jaqueline, pode ir inclusive para o juizado especial federal. Os juizados especiais também atuam no âmbito federal. Isso acontece muito nas ações que versam sobre a autarquia mais famosa do país, INSS, Instituto Nacional de Seguridade Social. Então, dependendo do valor da causa, vai lá para o juizado especial federal. Beleza? Só para acrescentar um pouquinho aí no exemplo. Vamos continuar, então, né? Desculpa, professor, só para ver se eu entendi. Então, em razão da pessoa, a competência em razão da pessoa, vamos supor, federal. Então, lá dentro da competência federal, eu ainda tenho competências de valor da causa. Isso? Que pode ir para valor Sim. da causa? Pode. Ok. Obrigada. Por nada. Então, artigo 43, determina-se a competência no momento do registro ou da distribuição da petição inicial, sendo irrelevantes as modificações do estado de fato do direito ocorridas posteriormente, salvo quando suprimirem órgãos judiciários ou alterarem a competência absoluta, certo, gente? Então, vamos imaginar aqui uma seguinte situação. Teve a competência fixada, mas teve uma lei posterior que suprimiu aquele órgão ou alterou a competência absoluta. O que significa dizer para vocês que a competência absoluta ela será alterada somente por lei, tá bom? Aqui, ó, vou acrescentar para vocês. Só pode ser alterada. E beleza, não tem o que fazer, né? A lei foi lá e extinguiu aquele órgão judiciário. Eu vou ficar sem solução? Não, a própria lei vai falar onde é a competência. Artigo 54 também diz: poderá ocorrer modificação da competência por conexão ou continência. Antes de eu continuar aqui, gente, deixa eu só abrir um outro adendo para vocês, tá? Eu vou voltar aqui no CPC e eu quero só trazer para vocês uma situação. Só um pouquinho, tá? Vou abrir para vocês aqui o artigo 52 do CPC 15. Opa! Isso. Para que então, ó? Olha aqui, a competência e razão da pessoa é competente for o domicílio do réu para as causas em que seja autora a união, né? No caso aí eu vou lá para o domicílio do réu, onde a parte autora é a união. Se a união for demandada, a ação poderá ser proposta no foro de domicílio do autor, no de ocorrência do fato, que aqui no caso, né, gente, é um fato que pode ser até de cunho indenizatório, ou o fato que originou a demanda. Aqui eu quero fazer uma pausa, olha só. Aqui eu tenho ou. Toda vez que a lei fala ou for do domicílio do autor, ou da ocorrência do ato, né, que originou a demanda, o que vai acontecer? Eu tenho aqui uma regra de competência territorial. Toda vez que a lei dá essa alternativa do ou for do domicílio do autor, ou do lugar da ocorrência do fato, igual eu falei para vocês aqui também do acidente de trânsito, né? O que vai acontecer? Aí é competência relativa, tá? É uma competência relativa. Eu tenho aqui também as regras absolutas, né, de fixação de competência. É competente o foro para ação de divórcio, separação, anulação de casamento, reconhecimento ou solução de não estável. Aí aqui eu tenho as alíneas, né? Aqui são as letrinhas do alfabeto, que chamam-se alíneas dentro da lei, e traz aqui a linha A,
de domicílio do guardião, do filho incapaz. B, do último domicílio do casal, caso não tenha filho incapaz. Ou C, do domicílio do réu, se nenhuma das partes residir no antigo domicílio do casal. Ou D, de domicílio da vítima de violência doméstica familiar, nos termos da Lei Maria da Penha. Tá, eu vou dar uma pausa por aqui e daqui a pouco a gente volta, porque agora a gente vai falar daqui, ó, da modificação da competência. Então, qual é a minha dica de estudo para vocês? Leiam as regrinhas aqui, ó, do artigo 42 até o cadê me perdi? 53, que vai trazer aqui as regras de competência, que vão ter aí a sua natureza absoluta ou relativa, tá bom? Vamos continuar aqui, então, né? Agora eu vou falar para vocês justamente... Opa, deixa eu só voltar aqui no meu PowerPoint. Opa, não é isso. Não é você, é aqui. Pronto, resolvido. Artigo 54. Poderá ocorrer a modificação por conexão ou continência. Vamos entender o que é cada um desses aí primeiro, tá, gente? Lembra que eu falei para vocês que a competência é fixada no momento da distribuição da petição inicial? Beleza. Depois que eu distribuir a petição inicial, pode modificar? Pode. Como? Por conexão ou continência. O que significa conexão? É quando duas ou mais ações tiverem em comum, em identidade, o pedido ou a causa de pedir. Na aula de hoje, eu já vou falar para vocês do pedido ou causa de pedir. É só para vocês entenderem. Aqui eu tenho uma ação onde autor e réu são idênticos, tá bom? E neste caso, eu tenho uma identidade na causa de pedir, com os fundamentos de fato, e eu tenho identidade nos pedidos. O que significa dizer? Eu tenho semelhanças entre os pedidos. Agora, a continência é um pouco diferente. A continência exige não só a identidade da causa de pedir, mas também das partes. Além disso, o pedido de uma é mais amplo. É isso aqui que eu quero que vocês destaquem, ó. O pedido de uma é mais amplo que o da outra ação, abrangendo aquele primeiro. Na prática, é mais difícil de ocorrer, tá bom, gente? É muito mais complicado acontecer a continência. Agora, a conexão é o que mais ocorre na prática. Eu tenho semelhanças, eu tenho algumas identidades entre os pedidos, às vezes na conexão o autor entrou e depois o réu foi lá e entrou com os mesmos fundamentos, mas pedindo coisas muito semelhantes. Então, são causas conexas, que pode ter ali identidade até de partes, mas não é tão obrigatório. Agora, na continência, eu tenho o quê? Que uma causa que foi distribuída depois, ela tem um pedido maior do que aquela causa que foi distribuída anteriormente, ou vice-versa. Então, neste caso, aquela que tem um pedido mais amplo atrai aquela que tem um pedido menor, que é o menos amplo, vamos dizer assim, né? Que tem uma menor amplitude. Então, nessas situações, o que vai acontecer? Vai acontecer exatamente essa modificação de competência. Eu vou dar um exemplo para vocês, para a gente entender melhor um pouquinho essas regrinhas de conexão ou continência, tá? Teve um determinado período que eu atuava muito em ações que versam sobre direito de posse. Você sabe muito bem, o nosso estado de Mato Grosso, ele tem diversas demandas dessa temática, né? Direito ambiental, direito agrário, em específico. O que acontecia? Vinha uma parte A, entrava com uma ação de reintegração de posse. Só que vinha a parte B e entrava com uma ação de reintegração de posse daquela mesma área. Vocês estão entendendo o raciocínio? A entrou com ação contra várias pessoas pedindo reintegração de posse. Mas aí veio o outro sujeito B, entrou com uma ação contra A, que é o autor dessa primeira, e outros sujeitos pedindo reintegração de posse. Muito comum, um monte de gente falando que é dono da mesma área. O que vai acontecer com essa demanda, gente? Eu tenho aqui, olha só, identidade de pedidos, vocês conseguem entender meu raciocínio? Todo mundo quer reintegração da posse.
E a causa de pedir, ou, né? Ou identidade de pedidos ou a causa de pedir. Nesse caso, os dois são até semelhantes. Então, o que acontece aqui? Eu vou ter uma conexão das ações. Por que o juiz conecta, né, na verdade? Por que o juiz fala, né, e admite que tem essa conexão? Para evitar decisões conflitantes, tá? Para evitar decisões conflitantes. Prevenção, né? Outros critérios aqui. Quando é necessário, para se definir qual juiz é competente para julgar determinada ação, quando houve propositura de duas ou mais ações conexas. Olha aí. Conexas para juízes em tese igualmente competentes para julgar a matéria. O que seria prevenção, gente? Prevenção vem da ideia do juiz que conheceu primeiro. Tanto é que nós falamos do juízo, melhor dizendo, do juízo prevento. A prevenção, então, é um fenômeno que vai gerar, em relação às demais ações já em curso, o que a doutrina chama de vis atrativa. O que é isso? É como se fosse um grande imã. Vai atrair, como consta da expressão, para junto de si as outras ações. Então, vamos lá. Nesse meu exemplo aqui, que eu disse para vocês as reintegrações de posse, vamos imaginar. Eu distribuo um pedido de integração de posse e caiu lá no juiz da primeira vara civil. Aí veio o outro fulano, distribuiu o pedido dele de integração de posse, distribuiu e caiu lá na terceira vara civil. Aí veio o outro, foi lá para a oitava vara civil. Gente, qual foi a ação? Bom, eu vou falar para vocês só entenderem rapidinho. Qual foi a ação que teve o primeiro despacho, o primeiro juízo que deu despacho no processo? Foi o da primeira, ou da quinta, ou da oitava vara civil? Estou chutando. Vamos imaginar que foi da primeira. Esse juízo é o prevento. Ele é prevento para conhecer todas as ações que foram propostas em separados. E ele, então, vai decidir essas ações simultaneamente. Então, vou repetir. A prevenção, ela visa, gente, atrair para aquele juiz que já conhece aquele tipo de processo. Eu vou dar um outro exemplo para vocês fora de reintegração de posse. Eu sou professora também de Direito Empresarial e eu sempre falo sobre regrinhas de prevenção. Imagina vocês, o empresário Marcos, ele distribuiu um pedido de recuperação judicial, terminou seu processo de recuperação judicial lá perante a vara de recuperação judicial e falência, perante a primeira vara de recuperação judicial e falência. E aí, neste caso, então, passou-se um bom tempo, ele precisou de novo de pedir recuperação judicial. Para onde que ele vai? Para esse mesmo juiz. O juiz da primeira vara, porque esse juiz ele se tornou prevento em relação a essa matéria. Então, dessa forma, gente, a reunião das ações propostas em separado far-se-á no juízo prevento. Então, vou voltar aqui, ó. Para qual juiz vai a conexão? Lembra que eu falei para vocês que a conexão é a reunião de duas ou mais ações quando eles forem comum pedido ou causa de pedir. Imaginem vocês, eu tenho um processo onde é comum pedido ou causa de pedir, tramitando em juízos diferentes, um na primeira, na segunda, na terceira vara civil. Para onde que vai? Está aqui a resposta. Vai lá para o juiz que é o prevento. Professora, como que eu sei qual é o juiz prevento? Artigo 59 do CPC. O registro ou a distribuição da petição torna prevento o juízo. Então, quando houver mais de uma vara na comarca, haverá necessidade de distribuição, ou seja, de sorteio. Imagina que eu estou falando aqui de uma comarca da capital, comarca de Cuiabá. Eu tenho aqui pelo menos 8 varas cíveis. Minto, gente, aqui nós temos 10 varas cíveis. É onde eu me recordo. 10 varas cíveis. E as varas cíveis, elas são competentes para múltiplas matérias, mas muitas matérias mesmo. Então, quando houver mais de uma vara, eu preciso dessa distribuição. Ou seja, um sorteio. É um sorteio, gente, democrático. Tá? É um sorteio que o próprio sistema faz para determinar qual juiz vai julgar o processo. E o artigo 55, parágrafo 3º diz: serão reunidos para julgamento conjunto os processos que possam gerar risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias, caso decididos separadamente, mesmo sem conexão entre eles.
Então, eu também tenho a possibilidade aqui de, conforme, né, o registro ou a distribuição da petição vai tornar prevente aquele juízo. Ele foi o primeiro a receber aquela demanda que tem semelhanças de caso de pedir ou pedidos. E aí, com base nesse conhecimento prevento, primeiro, ele vai atrair para si essas ações. Tá bom, gente? Eu quero saber se vocês têm aí alguma dúvida. Cuidado com essas regrinhas, elas são bem, assim, parece que é muito difícil, mas é bem prático. Por favor, se vocês tiverem dúvidas, pode me perguntar. Sem dúvidas? Então, vamos continuar. Aqui no meu material, eu proponho, gente, a trabalhar com vocês um casinho, né, bem rapidinho, só para a gente encerrar essa questão das fixações de competência. Lucas procurou Mateus com a seguinte problemática. O escritório propôs há 2 meses uma ação de alimentos em prol de Fernão, criança de 5 anos de idade, que neste processo é representado pela sua mãe, Luzia. A ação tramita na comarca de Três Lagoas, no estado de Mato Grosso do Sul, cidade em que a mãe do menor residia com ele. O pai do menor, Luciano, ainda não foi citado para responder à ação. Luzia procurou o escritório informando que, em virtude de ter conseguido emprego na cidade de Sabará, no estado de Minas Gerais, gostaria que o processo também fosse deslocado para a cidade em que passaria a residir, até mesmo para ter melhores condições de representar o seu filho. Lucas, então, solicitou que Mateus orientasse juridicamente sua cliente nos seguintes pontos. Primeiro, a solicitação de Luzia é viável diante do ordenamento jurídico brasileiro? E segundo, o fato de o réu ainda não ter sido citado viabilizaria o pedido de Luzia? Gente, nós temos aqui 2 respostas, tá bom? 2 possibilidades para a gente pensar junto. A solicitação de Luzia é viável diante do ordenamento jurídico brasileiro? Sabe qual é a clássica resposta do direito, né? Depende. Se o caso revelasse que já tinha um despacho do juízo e, além do despacho, o réu fosse citado, o que é o citado? Citação é quando eu dou conhecimento da ação para o réu. Lembra que a gente estudou o princípio do contraditório e ampla defesa? Informação mais reação. Como que eu dou informação para o réu da ação, gente? Por meio da citação. Citação é de conhecimento, tá? Informação. No caso, então, aqui hipotético, se o réu já tivesse sido citado, não poderia mudar a competência. Bom, gente, não poderia mudar a competência. Porque senão seria muito fácil falar, né? Estou mudando de endereço, então o processo vai me acompanhar. Negativo. O processo, ele não vai te acompanhar. Agora, o que pode acontecer aqui? Como o réu ainda não foi citado, não teve o conhecimento daquela ação, nós, então, temos a possibilidade de Luzia desistir, ela vai fazer uma petição, desistindo do processo. No caso aí, o juiz vai homologar por sentença judicial essa desistência. E aí, então, ela vai manejar a mesma ação lá onde ela reside, que é lá na comarca de Minas. Onde que é mesmo, gente? Ela vai para Minas Gerais, Sabará. Lá para a comarca de Sabará. Então, ela pode, se assim for o caso. Certo, gente? Aqui tem mais umas perguntinhas objetivas. Tá? Vou só ver essa última aqui com vocês. No que diz respeito à prorrogação de competência, observe as seguintes assertivas. 1. A competência relativa será prorrogada se o réu não alegar incompetência em sede de preliminar de contestação. Gente, acabamos de ler no Código de Processo Civil. Essa assertiva está correta. Tá? A competência relativa, ela se prorroga se o réu não alegar. O que significa dizer que esse juiz que tinha uma incompetência se torna competente. 2. O juízo que não era competente torna-se competente para julgar a causa quando ocorre a prorrogação de
competência. O juiz que não era competente torna-se competente para julgar a causa. Quando ocorre a prorrogação de competência. O que é prorrogação? Seria aquela ideia, então, da prevenção. 3. A competência absoluta pode ser prorrogada se o réu não alegar o vício tempestivamente e preliminar de contestação. Gente, ela está errada. A competência absoluta, ela nunca, jamais será prorrogada. Ela é uma matéria de ordem pública e o juízo pode reconhecer de ofício. Ofício. Então, eu tenho aqui quais são as assertivas corretas, gente. A 1 eu sei que é correta e a 2 também, ela é a correta. 1 e 2 apenas. Certo? Vou fechar então aqui, né, o nosso material da aula 10 e vamos apenas começar, né, as linhas iniciais aqui da nossa próxima aula que eu postei no encontro 12. Até porque o encontro 11 foi a nossa prova oficial, certo? Então, já postei para vocês o material lá no encontro 12, que é o material da ação. Enfim, já estudamos então aqui, né, até o momento, vamos dizer assim, teoria geral do processo. Já estudamos os princípios, já estudamos as teorias, né, acerca da natureza do processo, as teorias históricas. Já falamos sobre jurisdição, juízo, juiz, falamos de competência. Agora eu vou falar para vocês da ação. A ação, gente, é o meu, como eu posso dizer para vocês, vai ser a minha rota, é o meu caminho, é o meu mapa. A ação é o que vai me dar acesso à jurisdição. Se vocês quiserem, eu repito. A ação é o que vai me dar acesso à jurisdição. Lembra um pouquinho, né, do princípio do acesso, né? O princípio da acessibilidade ao Poder Judiciário, do acesso à justiça. Então, o direito é um meio de buscar a tutela dos direitos materiais por meio do processo. É um direito meio. É o meu caminho. É a minha rota. Como eu vou ter acesso ao Poder Judiciário para tutelar os meus direitos violados? A ação. É o direito público. Por que direito público? Porque as regras, elas são estabelecidas pelo poder público. As leis são deferidas, gente, pelo Congresso Nacional. É o legislador que vai definir as regras da ação. Subjetivo. O que significa dizer subjetivo? Que depende do sujeito, depende do interesse do sujeito de entrar com essa ação. Autônomo. Autônomo porque ele é exatamente individual, ele é singular, ele é um direito estabelecido no rito procedimental. Abstrato é instrumental. O que é o instrumental? São os ritos procedimentais previstos na fase instrumentalista que nós já estudamos lá atrás. Então, a ação ela tem também essa característica instrumental, que ela vai ter o quê? A possibilidade de instrumentalizar o meu direito que está sendo violado atualmente. Então, é instrumental de formular pretensões com vistas à proteção do direito material, lembra? O bem da vida tutelado, direito civil, penal, trabalhista, eleitoral e por aí vai, né? Os direitos materiais. Participando tanto do seu julgamento quanto de sua execução perante o Poder Judiciário. Então, a ação, gente, ela vai se preocupar em reconhecer o seu direito e garantir a satisfação do seu direito por meio de uma execução. Resumindo, então, a ação ao direito é o exercício da atividade jurisdicional. Jurisdicional. Eu gosto mais dessa parte, ó. Fala assim, ou o poder de exigir esse exercício. Então, desculpa a brincadeira, eu sei que a gente já está quase encerrando a aula, quase 10 horas da noite, vocês estão cansados, mas não basta saber que eu tenho meu direito. Não basta saber que eu tenho um órgão competente para apreciar o meu direito. Não basta saber que eu tenho uma jurisdição que vai dizer o meu direito.
Se eu passar só lá na frente e gritar, eu tenho meu direito mesmo, e ir embora, sair correndo, alguém vai me dar o ouvido, vão me chamar de louca, é perigoso me interditar. Mas a ação é o poder de exigir o exercício da jurisdição. Uau! Esse é um instrumento, é um mecanismo, é a forma criada pelo nosso Estado Democrático de Direito do cidadão ter acesso à jurisdição. Todo e qualquer cidadão tem acesso à jurisdição, pode exigir o exercício jurisdicional por meio do quê? Da ação. Vou repetir. Todo cidadão tem o direito de exigir o exercício jurisdicional por meio do que, gente? Da ação. Então, meus queridos alunos de direito, o que nós aprendemos aqui é um presente, é algo valioso. Não basta você saber que tem seus direitos. Você tem que saber, como eu posso dizer, defender os seus direitos, tutelar os seus direitos, e é por meio da ação. E é mediante o exercício da ação que eu vou provocar a jurisdição, que lembra a característica da jurisdição, ela é o que mesmo? Inerte. Que, por sua vez, se exerce através daquele complexo de atos que é o processo, como a gente já falou. Então, nós temos aqui as teorias que tiveram sua importância no contexto de evolução da ciência processual. E é sob este ponto de vista evolutivo que nós vamos estudar. Então, nós tivemos uma evolução do que é esse poder de provocar a jurisdição por meio da ação. Eu tenho teoria imanentista ou civilista, que é o direito de ação, é o próprio direito material em movimento, agindo uma agressão ou ameaça. Um pouquinho do exemplo eu vou citar para vocês. O direito de ação, neste período da teoria imanentista, não era visto como autônomo em relação ao direito material. Um pouco semelhante ali com as teorias que a gente já estudou da evolução do processo civil quanto ciência jurídica, né? Teoria concreta é o principal avanço. Foi entender, gente, que o direito da ação é autônomo ao direito material. Então, trata-se, portanto, do direito de um indivíduo contra o Estado, com o objetivo de obtenção de uma sentença favorável. Teoria abstrata, ela já é uma evolução da teoria concreta, e vê o direito de ação como autônomo, parecido com a teoria concreta, e independente em relação ao direito material, não importando o resultado, tampouco a análise do mérito. É uma teoria mais incógnita, né? Tanto faz, tanto fez, o mérito, o resultado, o que importa é que é autônomo e independente. A teoria eclética, como tudo nessa vida, a gente tem as teorias que visam pacificar as anteriores. Então, o que ela traz? Ela mantém os traços principais da teoria abstrata, né, que a gente acabou de falar, no sentido de que o direito de ação autônomo é independente. Não é, no entanto, incondicional e genérico, o que eu particularmente concordo. Pois só existe quando o autor tem direito a um julgamento de mérito. Seja relevante se é favorável ou não. Mas eu quero que tenha o julgamento do mérito, porque senão, gente, para que eu vou entrar numa ação, vamos dizer assim, né? Eu quero que aprecie o meu pedido. E, por fim, são 5 teorias, essa é a última. Eu tenho a teoria da asserção, que é uma teoria intermediária entre a abstrata, pura, e a eclética. Segundo a qual, então, o que diz a teoria da asserção? O direito da ação depende do grau de cognição do juiz. Se o juiz puder, sumariamente, sem grandes dilações, sem grande período de tempo, sem grandes produções de provas, concluir pela inexistência de uma ou mais condições da ação, o que o juiz deve fazer? Extinguir o processo sem nem entrar no mérito, por carência da ação. Se o juiz necessitar de uma cognição mais aprofundada, então não vai haver extinção sem apreciação do mérito e sim sentença de improcedência do pedido do autor. Então, gente, qual é a teoria atual? Nós hoje estamos na teoria da asserção. Se o juiz, na hora que pega aquela ação, já verifica a inexistência de uma ou mais condições da ação, o que ele faz? Julga sem penetrar no
mérito, já manda, ó, culminar a ação, vamos dizer assim. Uma sentença sem resolução de mérito. Nem cito réu. Teoria eclética. Teoria eclética. Para mim, tanto faz, tanto fez, julgamento favorável ou não, então o juiz já pode resolver e resolveu. Agora, se o juiz necessita de uma cognição, o que é cognição mesmo? Conhecimento, uma fase mais de produção de provas, uma fase de maior dilação probatória, o que vai acontecer? Então, não vai haver extinção sem apreciação do mérito. Ele vai apreciar o mérito. Só que aí lá no final, né, que vai ter a sentença de procedência do pedido, porque realmente o autor não tinha tanto direito assim, que é a teoria pura, teoria abstrata pura, que é essa anterior aqui que eu falei para vocês. Ver o direito de ação como autônomo dependente, não importando o resultado, tampouco ali a possibilidade de análise do mérito. Bom, gente, então o que eu vou fazer? Eu vou dar uma pequena pausa aqui e na próxima aula a gente vai entender que elementos são esses, né, que fundamentam a teoria da asserção. Vamos estudar esses elementos, são valiosíssimos, tá, gente? São de grande valia, grande preciosidade. Então, nós teremos aí, né, na próxima aula, o estudo dos elementos da ação e já vamos continuar também com os nossos próximos encontros, tá bom? Então, fica aí meu abraço para vocês, tenham uma excelente noite, um bom descanso, aproveitem o feriado amanhã e qualquer coisa estou à disposição pelo e-mail, pelo AVA, e lembre-se de fazer as atividades que estão disponibilizadas para vocês no portal, tá bom? Um abraço, tchau, tchau para vocês. Tchau, professora. Boa noite. Muito obrigado. Obrigada. Boa noite, Rosa. Tchau, tchau.